Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e também transmitido pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, atual Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Agradeço a você por mais esse convite, ao seu canal da Prática Política e também, é claro, à TV Comunitária do Rio de Janeiro. André, o primeiro assunto do programa de hoje é a repercussão dos resultados preliminares das eleições para o Parlamento Europeu. 27 países que compõem a União Europeia realizaram eleições para eleger os eurodeputados. São 720 eurodeputados ao todo. E se por um lado não houve muita alteração no número, na bancada, né, que vai liderar, vai continuar liderando o Parlamento Europeu, que é a bancada do partido que é o partido do atual presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Não houve muita alteração em relação a isso. O Partido Popular Europeu deve seguir, né, como a principal bancada. Por outro, a extrema-direita chamou muita atenção, sobretudo na França e na Alemanha, porque nesses dois países a extrema-direita superou os partidos dos chefes de governo. Na França, a extrema-direita, liderada pela Marine Le Pen, venceu o Emmanuel Macron. A votação foi mais expressiva, foi o dobro da votação no caso francês, e na Alemanha não foi diferente, em que o partido do chanceler alemão, Olaf Scholz, ficou atrás da AfD. Te pergunto as causas, André, deste fenômeno, que chamou muita atenção, dada a repercussão que a gente viu, sobretudo na imprensa hegemônica. Realmente, Cláudio, o importante a ser analisado são exatamente as causas desse fenômeno do crescimento da extrema-direita na Europa. Na França, como você bem lembrou, onde a coalizão chamada de Reagrupamento Nacional, coalizão de extrema-direita liderada pela senhora Marine Le Pen e Jordan Bardella, teve o dobro dos votos do partido do senhor Emmanuel Macron, e precisamos analisar as causas desse crescimento, tanto na França quanto na Alemanha, na Áustria. Na Alemanha, a AfD, conhecida por suas posições racistas e xenófobas, ficou em segundo lugar, com 16% dos votos. E na Áustria, o Partido Liberal, que de liberal nada tem, foi fundado, inclusive, por simpatizantes do nazismo em 1956. Esse partido ficou em primeiro lugar, com 27% dos votos. O caso francês, ele é um grande exemplo das causas que levaram ao crescimento dessa extrema-direita, Cláudio. Emmanuel Macron, que era um representante da direita tradicional, digamos assim, da direita neoliberal, não que a extrema-direita não seja neoliberal, mas Macron realmente representa a direita letrada, digamos assim, da Europa e da França. Macron agiu como um verdadeiro príncipe draconiano ao impor reformas também draconianas contra o povo francês. Uma reforma trabalhista e uma reforma previdência que aumentou novamente a idade da aposentadoria na França. Ou seja, a falência dessa direita liberal diante das populações da Europa permitiu o crescimento da extrema-direita, aliada também a uma grande perda de influência dos partidos da dita esquerda na Europa, Cláudio. São partidos que não mais representam uma posição antissistêmica, passaram a se esconder da crítica ao neoliberalismo. Então, esse vácuo foi o que levou ao crescimento exponencial da extrema-direita, onde conseguiu se vender para o povo. Isso é um fenômeno internacional, nós observamos isso não somente na Europa, mas também aqui na América Latina, essa extrema-direita conseguindo se vender ao povo como se fosse uma alternativa antissistêmica, Cláudio. Por quê? A esquerda, os partidos socialistas da Europa, a dita esquerda, não representam mais uma alternativa antissistema. E aí permitem um vácuo para o crescimento das soluções fáceis, das propostas de soluções fáceis. Toda essa extrema-direita na Europa se ancora num discurso, está ancorada num discurso anti-imigração, por exemplo, como se todos os males da Europa fossem de responsabilidade dos imigrantes e dessa imigração que realmente ocorre na Europa, uma imigração descontrolada. Agora, debatendo as causas, quem foram os responsáveis por
causar essa migração descontrolada rumo à Europa? Quem foram os países que destruíram o Oriente Médio e o Norte da África? Quem se posicionou como satélite dos Estados Unidos na destruição do Iraque, da Síria, da Líbia? Exatamente os países da Europa e da OTAN. Então, essa migração descontrolada ocorre exatamente pela atuação dos países da Europa e dos Estados Unidos, obviamente, no norte da África, quando exterminaram mais de 600 mil iraquianos a partir de 2003 e transformaram o Iraque a partir de 2003 e a Líbia a partir de 2011 em verdadeiros corredores de tráfico humano, Cláudio. Vamos lembrar aqui que em 2003 diziam que o Iraque possuía armas químicas. E, após a invasão dos Estados Unidos e do Reino Unido ao Iraque, não encontraram absolutamente nada. Era tudo pelo petróleo. Coincidentemente, na Líbia, esses países da Europa fomentaram uma guerra civil e levaram à destituição do presidente Muammar Gaddafi. A Líbia tinha o maior IDH do norte da África. Ou seja, esses países da Europa, os quadros políticos que lideram a Europa, foram os grandes responsáveis pelo início dessas imensas ondas migratórias, Cláudio, que agora a extrema-direita se aproveita dessa situação para utilizar essa bandeira como forma de captação de votos, Cláudio. Agora, essas ondas migratórias não são a única causa dos problemas da economia europeia, obviamente. É muito fácil colocar toda a culpa em imigrantes. Nós precisamos admitir que, realmente, grandes ondas de imigração forçam a massa salarial, causam pressão na massa salarial para baixo. Afinal de contas, o imigrante está disposto a receber qualquer salário para não passar fome, para sobreviver. Então, realmente, entre contratar um trabalhador com todos os direitos garantidos, muitas vezes os empregadores contratam imigrantes por salários muito mais baixos, provocando uma pressão para baixo na massa salarial. Agora, os verdadeiros problemas da economia europeia são escondidos pela extrema-direita e também deixaram de ser debatidos pela esquerda. O neoliberalismo, que desde 1991 ganhou muita força na Europa, Cláudio, com o fim do bloco socialista, quando as classes dominantes da Europa decidiram que não havia mais a necessidade de distribuir migalhas, de haver governos de conciliação que pudessem conciliar os interesses entre o capital e o trabalho, começaram a promover reformas, ou melhor, contra-reformas, como no caso da França, do senhor Emmanuel Macron, que retiram direitos trabalhistas, direitos previdenciários, de aposentadoria. Então, esse quadro político de uma direita tradicional que avançou contra os direitos trabalhistas, os direitos da população mais vulnerável, e uma esquerda que deixou de criticar e colocar alternativas ao sistema neoliberal, realmente permitiu o avanço dessa extrema-direita que usa os imigrantes como bucha de canhão, como se fossem, Cláudio, os únicos responsáveis pela desgraça econômica da Europa. Agora, a senhora Ursula von der Leyen, que pertence ao Bloco Popular Europeu, o que se chamam de centro-direita, é uma das principais, se não a mais preponderante defensora da agenda de Washington na Europa. Da guerra, por exemplo, de fomentar a guerra entre Ucrânia e Rússia, o que levou a economia europeia a dificuldades. A sua própria população na Europa hoje passa dificuldades porque não tem mais o gás barato que vinha da Rússia para se aquecer no outono e no inverno, Cláudio. Então, a economia na Europa passa por uma série de dificuldades que, com certeza, não são culpa somente dessas grandes ondas migratórias, Cláudio. Ô, André, outra repercussão... É bom lembrar que esse discurso é um discurso xenófobo e racista. Sempre bom lembrar isso, porque é algo muito sério e por isso que chama muita atenção o fato de que estes
políticos estão alçando novos voos, estão alcançando novos postos, inclusive com esta eleição ao Parlamento Europeu. Só que outra E os repercussão... partidos de esquerda, Claudio, desculpa interromper, mas os partidos de esquerda na Europa também se renderam a esse sistema neoliberal e, por isso, perderam influência às massas. Durante vários governos de coalizão, digamos assim, composições com partidos de direita, seja em Portugal, na França, na Espanha, permitiram reformas que passaram a desconstruir o estado de bem-estar social que a Europa havia levado tantas décadas para edificar, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, Cláudio. Então, isso tudo causou uma grande falta de confiança na população, também nos partidos da dita esquerda europeia. E aí começam a surgir as soluções fáceis, a criação de um inimigo. O inimigo é o imigrante, o inimigo é o diferente. Agora, toda essa onda migratória é responsabilidade dos próprios europeus que fizeram questão de atuar como satélites dos Estados Unidos para destruir países no Oriente Médio e no Norte da África. Muito importante que você chamou a atenção antes para o vácuo, né? Não existe, né? Na política não existe espaço vazio, não existe vácuo, tanto é que estão aí os partidos de extrema-direita ocupando este vácuo. Outra repercussão, André, desse avanço da extrema-direita na Europa, especificamente na França, foi o anúncio, o pronunciamento do presidente francês, Emmanuel Macron, dissolvendo o parlamento francês e convocando eleições legislativas para os dias 30 de junho e 7 de julho. Isso ocorreu depois que os resultados preliminares apontaram que o partido de Marine Le Pen superou o dobro de votos que o partido do Emmanuel Macron. E neste discurso que nós estamos mostrando para o nosso público, ele fala exatamente do avanço da extrema-direita, né, no continente europeu, e também chama a população a responder isso nas urnas. O que te pareceu esse anúncio, André? Em primeiro lugar, Cláudio, a gente precisa deixar claro aqui para o nosso público, formado por brasileiros, que Emmanuel Macron não é nenhum tipo de esquerda, não é nenhuma espécie de esquerda. Emmanuel Macron é um representante da direita tradicional francesa. Eu comentei aqui anteriormente que as reformas propostas por Macron são muito similares às reformas de governos da direita brasileira, como o governo Temer e o governo Bolsonaro, reforma trabalhista, reforma previdenciária, retirando direitos da população. Então é até natural que esses partidos também da direita, da dita direita tradicional, a direita que na Europa não é considerada extrema-direita, é natural que esses partidos também percam apoio. E nesse vácuo deixado, não somente pela esquerda, mas também pela falta de soluções que apresentam líderes como Emmanuel Macron, que é um dos grandes entusiastas da guerra, do apoio à Ucrânia na guerra, causando imensas dificuldades para a economia francesa e para a inflação que atinge a população na França e no resto da Europa, em parte, por conta desse conflito entre Ucrânia e Rússia. O Emmanuel Macron, diante desse crescimento de adversários à direita, ele decidiu, é constitucional isso na França, se tiver acordo com o primeiro-ministro e com a liderança do parlamento, ele pode realmente solicitar a dissolução da Assembleia. A esperança dele é que partidos de esquerda assustados, principalmente o Partido Socialista francês e talvez a França insubmissa, assustados com o crescimento da extrema-direita, passem a apoiar, digamos assim, o final do seu governo, os últimos 2 anos de mandato. Mas não sabemos se essa manobra vai surtir o efeito desejado, Cláudio. Isso já ocorreu na França em 1997, quando o presidente Jacques Chirac propôs a dissolução da Assembleia, mas naquele momento, ao invés dos seus correligionários conseguirem compor uma maioria, quem cresceu naquela época foi o Partido Socialista francês, causando dificuldades para o governo Chirac no final de seu mandato. Então, não sabemos como vão reagir os eleitores na França e poderemos analisar apenas após as eleições para a Assembleia Francesa. Agora, é uma manobra arriscada que visa garantir maior governabilidade
para os últimos 2 anos do mandato do presidente Emmanuel Macron, Cláudio. Lembrando ao público brasileiro que o mandato do Macron ainda vai até 2027, então tem Agora, Cláudio, bastante se tempo você até me lá. permite, essa composição do Parlamento Europeu, ela não se modificou muito. O que é considerado centro-direita, centro e esquerda na Europa pela grande mídia europeia, tinha, antes dessas eleições, cerca de 417 cadeiras. Tinha um parlamento de 720, parlamento europeu. E hoje as projeções dessa nova eleição passariam a ter juntos 409. Então, perderam menos de 10 cadeiras no total. E os grandes derrotados são exatamente os partidos da direita tradicional, que perdem muito voto para a extrema-direita, que tem um discurso fácil, simples para a população, deixam claro que tem um inimigo, que seria essa imigração descontrolada, e transformam essa questão da imigração numa grande cortina para ocultar outros problemas da economia europeia, Cláudio. Então, esse é o quadro. A direita tradicional, também vem perdendo muito espaço para o que podemos considerar como extrema-direita na Europa, Cláudio. Ô André, eu quero te fazer uma pergunta. Diante dos resultados preliminares, e eu vi que a leitura que alguns analistas fizeram é a de que os partidos de extrema-direita, em bloco, poderiam chegar ao mesmo número de cadeiras que, por exemplo, os socialistas têm hoje, que gira em torno ali de 130, 140 cadeiras no Parlamento Europeu. Você enxerga alguma possibilidade de essa extrema-direita da Alemanha, da França, da Áustria, da Itália, dessa extrema-direita unida no Parlamento Europeu, dificultar algumas propostas pró-União Europeia que a gente tem visto, sobretudo sob a condução dos trabalhos da Ursula von der Leyen? Há possibilidade, mas a gente só vai poder analisar com mais profundidade após a diplomação desses deputados, Cláudio. Por quê? Já há, dentro dessas coalizões de extrema-direita, certos rachas. Por exemplo, a própria Marine Le Pen já declarou que não trabalhará mais em conjunto com a AfD na Alemanha. Sabemos que a França esteve sob ocupação nazista, então Marine Le Pen, nos últimos anos, foi muito criticada por fazer coro, muitas vezes, com um partido que poderíamos taxar até de neonazista, como a AfD, um partido totalmente xenófobo, enfim. E ela foi muito criticada, Marine Le Pen, nos últimos anos. Então, ela vem demonstrando um afastamento, na intenção de se afastar, na verdade, da extrema-direita alemã, assim como o atual líder do Reagrupamento Nacional da França, o Jordan Bardella. Ele também já demonstrou que pretende uma certa independência em relação à extrema-direita alemã, Cláudio. Então, precisamos ainda esperar um pouco mais a ver como vão se portar esses quadros da direita francesa, alemã, austríaca, para que possamos trazer uma análise mais completa. André, para encaminhando essa discussão sobre a repercussão do avanço da extrema-direita na Europa, se me permite, você consegue visualizar alguma alteração no alinhamento europeu em apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia? Cláudio, esse alinhamento já existe. A população, precisamos diferenciar a população dos governos. Hoje, o governo do senhor Olaf Scholz, na Alemanha, que pertence à social-democracia, que teoricamente seria a esquerda da Alemanha, de esquerda já não tem mais nada há muitos anos, esse senhor também é um grande entusiasta do financiamento e armamento da Ucrânia para que continue essa guerra insana e suicida contra a Rússia, uma guerra perdida. Continua pretendendo canalizar bilhões e bilhões de euros para o fronte ucraniano. Assim como Emmanuel Macron já declarou, inclusive, a intenção e a possibilidade de enviar tropas francesas,
Isso causa na população um grande repúdio. E os partidos de direita muitas vezes se aproveitam disso, de extrema-direita. A AfD, por exemplo, já diz que a Alemanha deveria se colocar à parte desse conflito bélico. Ou seja, é aí que mora a grande contradição entre a esquerda europeia e as posições que colocam. Como a esquerda europeia hoje prega a guerra, e é a extrema-direita que diz que devem se retirar o apoio à Ucrânia, aos Estados Unidos. Claro, porque sabem que é uma questão extremamente popular. Se a guerra causa danos à economia alemã, qual seria o mais sensato? Vamos nos retirar da guerra. E é isso que estão pregando hoje a própria AfD na Alemanha, e ganha apoio popular. Então, eles são especialistas em pegar certos temas onde a esquerda encontra dificuldades e levar como bandeiras, como a questão da imigração. A esquerda se omite, né, do discurso em relação à imigração. Claro que não vamos exigir da esquerda que seja exatamente anti-imigração, mas a crítica à imigração descontrolada ela é válida, porque puxa realmente a massa salarial para baixo, como já comentamos aqui. Então, são assuntos complexos que a esquerda, não só na Europa, mas é um fenômeno até mundial, muitas vezes foge, sai pela tangente de certos assuntos, e essas bandeiras passam a ser levadas pela direita e conseguem realmente cooptar muito apoio popular, Cláudio, nesse sentido. Agora, esse alinhamento de países da Europa em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, ele já existe. Basta observarmos a posição do senhor Emmanuel Macron, do senhor Olaf Scholz e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As principais potências da Europa continuam servindo aos interesses de Washington, agindo como satélites dos Estados Unidos, Cláudio. André, vamos falar de Israel, aproveitar que ainda temos um tempo aqui no programa, falar de Israel porque o gabinete do Benjamin Netanyahu sofreu uma baixa após a demissão de Benny Gantz, que é tido como o principal adversário do premier israelense Benjamin Netanyahu na vida pública e política de Israel. Ele se demitiu depois de uma operação das forças de Israel, de novo, contra um campo de refugiados na zona central da faixa de Gaza, ou campo de refugiados de Al-Nuseirat. E nesse campo, André, é impressionante as imagens de novo, porque, de novo, Israel, além de atacar um campo de refugiados, a semelhança do que nós vimos em Rafah, utilizou de uma estratégia de entrar no campo de refugiados usando um caminhão de ajuda humanitária, então, de novo, esse componente da ajuda humanitária, e teria, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, teria, e aí são números, né, matou cerca de 300 pessoas, 274 palestinos morreram nessa operação de resgate a 4 israelenses que estariam sob a tutela das forças do Hamas lá nesse campo de refugiados. Te passo a palavra para analisar esse contexto em que Israel vai esticando a corda em relação aos campos de refugiado contra palestinos. Mais um ataque perpetrado por forças que poderíamos comparar aos nazistas. Mais um ataque desumano, mais um ataque atroz, como tantos outros que nós observamos desde o ano passado, Cláudio. A desculpa de resgatar 4 ditos reféns. 274 palestinos mortos. Mais de 400 feridos. Se a intenção era apenas resgatar 4 reféns, por que Israel não propõe uma troca com os milhares de reféns palestinos que a mídia chama de prisioneiros, mas são reféns feitos nas últimas décadas? Por que Israel não propõe a troca desses milhares de reféns que possuem palestinos por esses 4
Por que não propôs? Por que não devolve as crianças palestinas raptadas por Israel, o único país onde crianças de 6, 7, 8 anos são julgadas em tribunais militares por atirar pedras contra soldados israelenses? Sequestram, raptam crianças. Por que não propuseram a devolução dessas crianças pelos 4 reféns? Então, Cláudio, o que nós assistimos é apenas mais um capítulo dessa série de atrocidades que, inclusive, eu me equivoquei, não são realizadas desde o ano passado. Israel comete esse tipo de ato selvagem há décadas contra o povo palestino. É um Estado colonial, um Estado supremacista. Judeus já não... Aliás, palestinos já não podem, ou árabes, já não podem mais caminhar nas mesmas ruas, nas mesmas calçadas que judeus em Israel. É um Estado supremacista. Se utilizam de métodos nazistas, coisas que realmente nós pensávamos que não veríamos mais após a queda do regime de Adolf Hitler. Mas agora vemos a história se repetir como tragédia nessa questão entre Israel e os palestinos, Cláudio. Seguiremos acompanhando, André, e infelizmente tem se repetido. Se falamos lá em Rafah de 45 pessoas mortas, agora estamos falando de 300 pessoas mortas, quase 300 pessoas mortas, 274 vidas perdidas para resgatar 4 pessoas. Obrigado, André, mais uma vez, viu, pela sua participação aqui no programa Análises. Eu é que agradeço, Cláudio. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou, lembrando que este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e também transmitido na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da antiga NET, atual Claro TV. Forte abraço, muita saúde, até a próxima, valeu, tchau.